Olá, queridos. Meu nome é Maicon Cáceres e o tema dessa mensagem é cruz. Nós estamos na série Simplesmente Jesus. Em algum lugar aqui na descrição do vídeo você vai achar um link para baixar um e-book dessa série. Mas antes da mensagem, por favor, confira aí se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para que você faça esse vídeo chegar mais longe, que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 38, diz assim: e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Cruz. A cruz é o que o mundo precisa. A cruz é um instrumento que foi usado por Deus para oferecer Jesus Cristo em sacrifício, em favor de nossas vidas. A humanidade estava completamente perdida até que o Filho de Deus resolveu assumir a culpa pelo pecado. E a cruz é um instrumento que Deus usa para receber esse sacrifício. A Bíblia nos diz que no Getsêmani, Jesus sentiu toda a agonia do pecado. Reunido com seus discípulos para orar, o seu suor se converte em sangue, e ele chega a clamar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39. Um homem inocente, o Filho de Deus inocente, agora sente todo o peso do pecado da humanidade, e a pressão espiritual que tenta afastá-lo do sacrifício, faz com que ele clame a Deus, dizendo que se fora possível, o cálice deveria ser afastado dele. Mas abrindo mão da sua própria vontade, e entendendo o plano de Deus de redenção, o plano que Deus tinha para salvar o homem de seus pecados, Jesus Cristo então brada: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E pouco tempo depois, a sua oração é interrompida por um beijo de um de seus discípulos, Judas, que agora o trai e o entrega para ser morto, para ser sacrificado. E ninguém poderia matar Jesus se ele mesmo não tivesse entregado a sua vida. E enquanto os soldados romanos o cercam para prendê-lo, Pedro o tenta livrar da morte e saca de uma faca que ele carregava. Mas em resposta, Jesus o lembra que se quisesse ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria anjos para o livrar. O destino de Jesus era a cruz. Jesus havia escolhido este destino em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado nos distancia de Deus. Mas agora Jesus toma a forma corpórea de homem e assume a culpa em nosso lugar, e a cruz de Cristo nos aponta para esta culpa.
nos lembra que nós somos culpados pelas ofensas que nós causamos contra Deus, pelo pecado que nós cometemos todos os dias e ofendemos ao Criador. Levado preso, Jesus é sentenciado a uma quarentena de açoites menos um. Os açoites romanos, feitos de 3 tiras, tinham na ponta ossos e ferro. Cada chibatada contra o corpo de Jesus arrancava pele e carne. Alguns estudiosos dizem que suas costelas ficaram à mostra. Talvez nenhum homem comum aguentaria a violência daqueles açoites. Mas Jesus estava destinado a uma morte ainda mais cruel. E por isso, Ele aguenta aqueles açoites em nosso lugar. Mas se não bastasse o açoite, agora Ele é acusado de querer construir um reino, apesar de Ele mesmo ter dito que o seu reino não era daqui. E a Bíblia nos diz que os soldados romanos então pegam uma coroa de espinhos e cravam na sua fronte. Cada espinho tinha aproximadamente 2,5 centímetros. O sangue agora escorre no seu rosto, e a tortura que parecia descomunal ainda é acrescida de uma cuspidela na face, o cuspe de um soldado, para mostrar toda a humilhação que Cristo teria que passar. Sentenciado à morte de cruz, Jesus agora pega em seus ombros o madeiro. Estudiosos dizem que a cruz pesava aproximadamente entre 80 e 90 quilos. E Jesus, ferido pelos golpes do açoite, com uma coroa de espinhos cravada na cabeça, carrega o símbolo da nossa redenção. A cruz ainda é uma ofensa para os homens em nossos dias. A cruz ainda causa sentimentos diversos na humanidade. Alguns se rebelam contra a cruz, outros olham para a cruz e a querem carregar em seus pescoços. Mas a cruz de Jesus Cristo, na verdade, ela é o símbolo da nossa redenção, o símbolo da nossa libertação, o símbolo do nosso perdão. Pegar a cruz e seguir após Jesus significa reconhecer a nossa culpa, significa lembrar dos nossos pecados, significa dizer para nós mesmos que nós não somos inocentes, mas somos culpados de toda ofensa, de todo pecado. Então Jesus carrega aquela cruz entre 500 a 600 metros, mas no meio do caminho até o Gólgota, o peso faz com que ele caia, e o seu corpo agora, sofrendo pelos açoites, pelas torturas, pelo peso da cruz, sucumbe e derruba o madeiro no chão.
A Bíblia nos conta que então os soldados pegam um homem chamado Simão Cirineu para levar a cruz até o alto do Gólgota. Eis aí um simbolismo. Deus está apontando para algo aqui. Deus está nos lembrando que o homem inocente que levou a cruz até um pedaço, exige que nós mesmos venhamos a renunciar o nosso eu e carregar a cruz junto com ele. É evidente que a cruz agora é simbólica, mas é a cruz que traz solução para a humanidade, é a cruz que traz perdão para a humanidade, é a cruz que resolve os problemas do mundo. Os problemas do mundo não estão nas guerras, os problemas do mundo não estão na fome, os problemas do mundo não estão no ódio e na ira humana. Os problemas reais do mundo estão no fato de que a cruz tem sido rejeitada. Billy Graham nos diz que a cruz, ela não é atraente, porque ela não amacia o nosso ego. A cruz nos lembra o nosso estado de miséria, a cruz nos lembra o nosso estado de pecado, a cruz nos lembra que nós não somos dignos. Então tomar a cruz e seguir após Jesus significa dizer: eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu não sou digno, mas eu também entendo que Jesus carregou a cruz em meu lugar e pagou o preço que era meu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, nos diz que a cruz, a mensagem da cruz, é uma ofensa para aqueles que não entendem ela, é uma loucura para aqueles que não são espirituais. Mas Jesus aponta a cruz como libertadora. Tome a sua cruz nessa noite. Tome a sua cruz nesse dia. Tome a sua cruz nesta hora. E siga após Jesus. A cruz que é uma ofensa, a cruz que é uma loucura, deve ser tomada por nós e carregada até o fim. Devemos negar a nós mesmos, devemos reconhecer o nosso estado de pecado e de miséria, e então devemos tomar a nossa cruz e seguir após Jesus, porque é isso que Ele nos convida a fazer. Ele nos convida a irmos após Ele, Ele nos convida a seguirmos a Ele, mas primeiro Ele nos diz: tome a cruz, olhe para a cruz, aceite a cruz, aceite o sacrifício. Lembre que você não é perfeito, lembre que você é pecador, lembre que a cruz era para você, mas eu tomei o seu lugar, Jesus diz, e carreguei a cruz até o alto do Gólgota, pregado no madeiro, com pregos de aproximadamente 12 centímetros. Jesus agoniza os seus últimos momentos, e ao fim de tudo, Ele olha para os céus e diz para o Pai:
Pai, está consumado, a Ti entrego o meu espírito. Aquela morte na cruz, aquele sacrifício de Jesus, foi para nos trazer de volta para perto de Deus. Os problemas da humanidade residem nisto, de que nós estamos muito distantes de Deus, mas que a cruz ainda vem sendo rejeitada, embora ela tente nos reaproximar do Criador. Abraçar uma convicção religiosa é fácil, mas abraçar a cruz de Cristo tem sido um desafio para os homens. Abraçar uma crença é fácil, mas crer que o Filho de Deus tomou o nosso lugar e ofereceu-se em sacrifício, ainda tem sido algo desafiador para a humanidade. Mas escute o que eu estou te dizendo: somente a cruz de Jesus Cristo é que pode nos reconciliar com Deus. Somente através da cruz de Jesus Cristo é que nós podemos nos reaproximar do Criador. A cruz é o instrumento que Deus usou para nos trazer de volta para perto de si. Tome a cruz que Jesus te oferece e siga após Ele. Negue a si mesmo, negue as suas convicções, negue os seus pecados, negue os seus desejos, negue a sua vida, e agora tome a cruz de Jesus. O preço Ele pagou por você, o preço já foi pago por nós. A morte era nossa, a condenação eterna era nossa, nós é que não somos dignos de Deus. Mas agora Jesus veio como inocente, e como inocente Ele se entregou, e como inocente Ele foi crucificado, e como inocente Ele disse: está consumado. Para pegar o homem e trazê-lo de volta para perto de Deus. E o véu do templo, que simbolizava a separação da santidade de Deus com o homem, se rasga naquele momento, e o homem pode mais uma vez ter um relacionamento com o Criador. A mensagem que eu quero te deixar é esta: a cruz é a solução para tudo. O sacrifício de Jesus é a solução que a humanidade precisa. Muitos homens, por vaidade, têm rejeitado a cruz. Muitas pessoas têm se afastado de Cristo, porque não conseguem tomar a cruz e carregá-la, não conseguem assumir as suas culpas, não conseguem assumir a sua responsabilidade como pecador, e não querem mudar. E então eles preferem se distanciar da salvação, e então eles preferem abandonar a cruz, a ter que carregá-la por mais um momento. Mas Jesus nos convida: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e então me siga. A cruz de Jesus é a salvação que nós precisamos. A cruz de Jesus é o perdão que nós precisamos. A cruz de Jesus é a redenção que nós precisamos. Abrace a cruz de Jesus, tome a cruz
passos de Jesus e siga após Ele, porque no final haverá salvação, no final haverá perdão, no final haverá reconciliação, porque o preço já foi pago, os teus pecados já foram perdoados. Você só precisa tomar a cruz e seguir após o Mestre, negando a si mesmo todos os dias e seguindo após Jesus e olhando o exemplo de Jesus. E então, com a cruz, com o sacrifício, com o preço, Ele nos permite entrarmos mais uma vez no Santo dos Santos, mais uma vez perto de Deus. Senhor, a minha oração é que esta mensagem da cruz não seja rejeitada, é que cada um que a escutar seja tocado, que a sua vida seja transformada. A minha oração é que o teu nome seja glorificado, que a cruz seja realmente vista como um instrumento de reconciliação. Eu te peço, Senhor, use mais uma vez a mensagem da cruz para reconciliar os homens contigo.